Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana. Hoje trabalharemos figura de linguagem 2, que está na página 72 e 73 do livro didático de vocês. Então, no capítulo anterior, você iniciou os estudos das figuras de linguagem. Então, já sabe, por exemplo, que no verso "Faço da minha fé meu combustível", do rap MV Bill, há uma metáfora e que o uso dessa figura pode ampliar o efeito poético de um texto. Veja agora mais algumas figuras de linguagem. Para começar, leia esta notícia: mata-mata. Nas estimativas mais confiáveis, já morreram 1.200 pessoas durante a obra para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Os trabalhadores, na maior parte imigrantes, são submetidos à jornada diária de 12 horas e falta de equipamento de segurança. Parabéns, FIFA! No contexto do futebol, o que significa o termo mata-mata? Gente, essas questões que estão sendo colocadas aqui não são para serem escritas, certo? Não são atividades. São para serem discutidas, analisadas, porque dessa forma irá facilitar o entendimento, do conteúdo que está sendo abordado, ok? Então, no contexto do futebol, o que significa o termo mata-mata? Essa expressão é muito conhecida no futebol, né, gente? Principalmente em final de campeonato, né? Então, vamos lá? Que conclusão vocês chegaram? Hein? Com certeza vocês já chegaram à conclusão de que é a competição com sistema eliminatório. Não é isso? Então, que sentido a expressão adquire no texto? Que sentido essa expressão adquire do texto? Será se é o mesmo sentido do futebol? Claro que não, né, meu povo? Então, que sentido ela adquire no texto? Logo, vocês devem entender que essa expressão ela está associada às mortes de trabalhadores devido às más condições de trabalho. Ok? Espero que vocês tenham pensado dessa forma. Ok? Qual a intenção do produtor do texto ao escrever "Parabéns, FIFA"? Qual a intenção dele? Parabenizar a FIFA pelas mortes? Será? Claro que não, né, meu povo? Ele está o quê? Ele está fazendo uma crítica, não é isso? Gente, essas pausazinhas que eu estou dando é para você pensar. Estão entendendo? É um tempinho que eu dou para você pensar, raciocinar, certo? Então, ele está fazendo uma crítica à FIFA, ok? Nessa breve notícia, o jornalista empregou recursos para tornar a crítica feita em seu texto mais contundente. A escolha do título e a maneira como finalizou a notícia marcaram um posicionamento em relação ao conteúdo que expressa e evidenciam que a situação dos trabalhadores é inaceitável. Para fazer isso, ele empregou figuras de linguagem. Vamos conhecer algumas. Personificação ou prosopopeia. Essa figura de linguagem que queremos trabalhar agora, ela tem esses dois nomes, viu? Pode ser personificação ou prosopopeia. Leia este haikai da poeta
paranaense Helena Colodi e responda às questões. De grinalda branca, toda vestida de luar, a Pereira é Sônia. Certo? Então, vamos a essa pergunta. Com qual figura a árvore está sendo implicitamente comparada? Hein, gente? Com qual figura a árvore está sendo implicitamente comparada? Ó, de grinalda branca, toda vestida de luar, a Pereira chova. A Pereira Sônia. Hein, gente? Com qual figura a árvore está sendo implicitamente comparada? Então, vocês já devem ter pensado, refletido e detectado que ela está sendo comparada com uma noiva. Não é isso? Por quê? Justifique. Por que ela está sendo comparada com uma noiva? Hein? Por quê? Porque está sugerindo aí a comparação das flores com uma grinalda branca. É isso? E logo se chega a essa conclusão, né? Então, de grinalda branca, toda vestida de luar, a Pereira Sônia. Então, a resposta seria essa. Podemos entender que ela está sendo comparada a uma noiva, como sugere a comparação das flores com uma grinalda branca. E da luz da lua, que a banha como um vestido alvo. É isso? Aqui está toda vestida de luar. A Pereira Sônia. Ó, toda vestida de luar. Então, está querendo dizer que ela está sendo banhada, né, pela luz da lua. A luz da lua está vestindo ela com essa vestuária alva, né, clara. É isso? Então, a resposta é essa, ok? Com qual figura a árvore está sendo implicitamente comparada? Justifique sua resposta. A primeira questão está aqui, foi essa que nós acabamos de analisar, certo? Que nós acabamos de ler, de interpretar, ok? Segunda questão. Como a ação expressa no último verso completa a referência a essa figura? Vamos analisar? Qual é a ação do último verso, gente? A Pereira Sônia. Não é isso? Ação aí, ação de sonhar. Então, a pergunta, como a ação expressa no último verso completa a referência a essa figura? Então, você vai analisar e responder para você mesmo, né, que a ação de sonhar remete ao desejo da noiva de estar com seu amado. Não é isso? Então, que conclusão você chegou? Hein? Então, foi atribuído, você pode ter chegado a essa conclusão de que foi atribuído a árvore, né? No caso aí, a pereira, o desejo de sonhar. Não é isso? E esse tipo de ação, né, no caso sonhar, geralmente ele é atribuído a seres humanos, né? Mas nesse caso ela foi atribuído a um ser inanimado, né, que é uma árvore.
Nesse haikai, a poeta extrai de um elemento simples da paisagem um efeito de encantamento. Isto é possível porque ela atribui a Pereira a ação de sonhar e sugere sentimentos humanizados. Esse recurso é chamado de personificação. Entenderam? Ou prosopopeia. Ok? A personificação ou prosopopeia é a atribuição de características humanas a objetos inanimados ou a animais. Ok? Então, no momento em que o poeta empregou, né, a árvore, né, uma ação, né, típica de seres humanos, ele usou uma figura de linguagem chamada de quê? De personificação ou prosopopeia. Ok? Então, personificação ou prosopopeia é a atribuição de características humanas a objetos inanimados ou a animais. Só para completar um outro exemplo. Quando se fala, que noite cruel, olha, que noite cruel. Houve o emprego de uma figura de linguagem chamada de quê? Personificação ou prosopopeia. Por quê? Porque foi atribuído aí à noite, né? Uma característica de seres vivos, né? Cruel. Quando eu digo que noite cruel, né? Nesse caso, a noite ganhou característica de seres vivos. Então, aconteceu essa figura de linguagem chamada de personificação. Olha esse poema. Ora chora o cavaco, ora chora a viola. Já disse para o samba que eu não vou embora. Olha. Chora o cavaco, chora a viola. Olha, né? Chorar é uma ação praticada, né, por seres humanos. E no caso aí foi atribuído a um objeto, né? A objetos. No caso, cavaco e viola. Então, aconteceu essa figura de linguagem chamada de quê? Personificação ou prosopopeia. Acontece também com animais, quando se atribui características de seres humanos a animais também. Ok? Então, vamos continuar. Hipérbole. Os anabolizantes são hormônios artificiais. Algumas pessoas procurando conquistar uma forma física irreal e idealizada fazem uso indevido dessa substância, comprometendo seriamente seu organismo. Nesse anúncio publicitário, para expressar que o corpo humano tem limites, é apresentado um boneco que aparece todo destruído, como se tivesse explodido. A repetição exagerada de uma ideia é chamada de hipérbole. Frase como estava morrendo de frio ou já pedi 1000 vezes para você não se atrasar são exemplo dessa figura de linguagem. A figura de linguagem hipérbole é caracterizada pela expressão exagerada de uma ideia. Ok? Então, quando acontece essa figura de linguagem chamada de hipérbole? Quando há um certo exagero na frase, ok? Então, vocês viram aqui os exemplos, né, que foram colocados. Por exemplo, quando eu falo, há séculos que eu estou esperando por esse dia. Olha esse exemplo. Há séculos que estou esperando por este dia. Houve um certo exagero aqui, não foi? Grande exagero. Pode fazer algum tempo,
né? Até anos, mas séculos é impossível, não é isso? Então, aconteceu essa figura de linguagem chamada de hipérbole. O mesmo acontece quando se diz: meu Deus, essa caixa pesa 1 tonelada. Olha, 1 tonelada. Se é uma simples caixa, não é isso? Se eu falo, morri de rir com a sua história. Olha, né? Morri de rir. Com certeza não morreu, tá vivo, né? Tá falando. Então, não houve uma figura de linguagem chamada de quê? De hipérbole. Então, hipérbole é essa figura de linguagem usada, né? Quando há esse exagero, ok? Quando acontece exagero, dizemos que ocorre essa figura de linguagem chamada de hipérbole. Ok? Então, nossa aula finaliza aqui. Eu não vou deixar atividades, viu? Por quê? Porque tem muitos alunos com atividades atrasadas e eu vou dar esse tempo para que eles possam estar colocando suas atividades em dias. Quarta-feira próxima, estarei na escola a partir de 1h30, corrigindo os cadernos, né, de quem não conseguiu postar suas atividades, ok? Quem está com suas atividades em dias na plataforma, tá tudo certo, mas quem não está, pelo fato de não ter conseguido postar, estarei na escola olhando esses cadernos e dando as notas quando necessário, ok? Então, até mais. Abraço.